Bom dia, como vocês estão? Todos bem? Eu sim desejo. Vamos às senhas diárias do dia de hoje, dia 8 de maio de 2023, uma segunda-feira, 30 dias após a Páscoa. Um mês depois da Páscoa, que foi dia 9 de abril. O título para as senhas que eu dou para as senhas, para os textos de hoje e a reflexão que me trazem, que é especialmente sobre a identidade de Deus, Javé e a sabedoria. Que alguns dizem assim, Deus tem a sabedoria. Mas a sabedoria também faz parte da vida. Faz parte da realidade. E o título que eu dou é Sabedoria é responsabilidade diante do todo. Diante da realidade social, diante da realidade política, diante da realidade econômica, diante da responsabilidade comunitária, familiar, profissional e diante de toda a existência física e espiritual. Alguns dizem assim, essas coisas, para que saber essas coisas? Tipo fórmula de Bhaskara. É verdade, assim, a gente não usa quase nunca, né? Ou para que eu vou saber sobre astrofísica, como surgiu o universo, como surgiu a vida? É importante tocar o dia a dia. Não, é importante tocar o dia a dia. Mas por que não saber das outras coisas? Em que atrapalha? O que vem junto com uma fórmula de Bhaskara, com o estudo da matemática, mesmo que seja até os cálculos de segundo grau ali, depois tem matemática muito mais complexa, né? A física tanto matemática quanto a especulativa, a biologia, pelo menos aquela básica, de saber pelo menos o funcionamento da vida, dos seres vivos, a geologia, o estudo das estruturas do planeta, do surgimento do nosso e de outros planetas, a astronomia, as distâncias magníficas, impressionantes universo, pensar até sobre o que é infinito, se existe. Tudo isso acumula em nós uma visão do todo. E aí também a sabedoria de saber fazer uma comida, de saber fazer um projeto de engenharia, das sabedorias do dia a dia. Mas essas também estão lá e todas são responsabilidade. A sabedoria filosófica, espiritual, religiosa, científica, todo conhecimento, ele de certa maneira serve para, ou deve servir, é de responsabilidade diante do todo, para que o todo de todos e todas se desenvolva bem. Mesmo aquelas que eu não uso diariamente no cotidiano. O primeiro versículo para o dia de hoje vem de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Algumas pessoas interpretam
isso como assim, é porque Deus é o único. É também, sim, mas também é que ele se inclui no todo. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E o segundo versículo para o dia de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso tem a ver com a confiança de estar dentro desse todo. Dentro desse todo. Até, sim, insondável no sentido de que nós não vamos nunca poder entender tudo, mas sim, em parte, a gente entende. Se Deus é por nós, que amamos, quem será contra nós? O ódio. Mas, conforme Deus deseja, não vence a morte, não vem o ódio, não vence o amor. O amor que é responsabilidade diante do todo, portanto o amor busca a sabedoria. E a oração feita por Ludwig Helmholtz, ou Ludwig Helmholtz, em alemão de verdade. É a letra de um hino, melodia medieval, mas eram bem escritas e bem traduzidas, porque foi escrito em alemão, este hino. De Deus não me desvio. De Deus não me desvio, porque Ele me aceitou. No seu poder confio, que sempre me amparou. Estende-me a mão, velando noite e dia. Com seu amor me guia, é luz na escuridão. Luz, né? Iluminismo é o conceito que diz que as ciências são importantes. Nasce ali após a Renascença, 1600, 1500, 1600, 1700, com suas grandes descobertas. O primeiro texto bíblico é de Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 36. É longo, vou ler sem pausas para reflexão, tá? E ele está falando sobre sabedoria. O livro de Provérbios, o início é praticamente sobre o tema da sabedoria, responsabilidade diante do todo. Responsabilidade diante da realidade. Então a sabedoria começa falando aqui. O Senhor me criou, eu, sabedoria, como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Veja como parece linguagem poética, né?
É linguagem religiosa, muito poética. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Arquiteto no sentido também poético, metafórico. Não pensem em aquele negócio de design inteligente. Aquilo é pura bobagem. Eu estava lá. Quer dizer, a sabedoria está dentro das coisas, no princípio das coisas, na fórmula de Bhaskara, no trabalho dos geólogos e astrofísicos. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a presença de Deus, do amor de Deus. Eu me alegrava com o mundo que Ele criou. Me alegrava com o mundo. Me alegro, eu diria. E a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos e filhas, como são felizes os que guardam os meus caminhos da sabedoria. Ouçam a minha instrução e sejam sábios. Não desprezem a sabedoria. Como é feliz o ser humano que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas das minhas casas, carentes por me ouvir a sabedoria falando. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos os que odeiam a sabedoria, o conhecimento, amam a morte. Que não querem ter responsabilidade sobre o todo, sobre a vida. E o segundo verso também é de Provérbios, agora na linha, na leitura contínua do livro de Provérbios, onde nós estamos no capítulo 6, versículos 6 a 11. Observe a formiga. A formiga sabe o que tem que fazer. Então não seja preguiçoso. Observe a formiga, seu preguiçoso, sua preguiçosa. Reflita nos caminhos dela e seja sábia. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena, como todas suas irmãs formigas, as provisões no verão e na época da colheita, ajunta alimentos para o inverno, né? Ela sabe que isso é um compromisso do formigueiro, ela tem responsabilidade com o todo. Até quando você vai ficar deitado? Quando é que se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A pobreza o surpreenderá como um assaltante. Se você não fizer a sua parte, você e toda a comunidade vai sofrer. E a sua necessidade lhe virá como um assaltante, como um ladrão, como um homem armado, diz aqui. A sabedoria é responsabilidade diante do todo. É uma lambada na costa dos anticiências, não é? Os anticiências não amam vida, o todo, a criação. Eles amam o seu egoísmo, a sua ignorância, seu egocentrismo. Eles são o centro de tudo. Por isso só precisam saber aquilo que eles usam para ganhar dinheiro. Pois é fácil. Um bom dia a todos e todas, um grande abraço.